Grandes gênios da história, grandes pessoas que são consideradas bilionárias no mundo atual, eles têm a mesma característica que é da curiosidade. Nesse vídeo em específico, eu vou te mostrar algumas perguntas, mais precisamente 3 grandes perguntas, que tu podes fazer para começar a desenvolver um pouco mais esse teu lado curioso e perceber que tu realmente pode chegar e pode criar muito mais na vida do que tu acredita. Beleza, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de livros para empreendedores e hoje a gente vai falar sobre a curiosidade, mais precisamente 3 grandes perguntas que eu separei para vocês para que a gente realmente perceba quanto a gente pode mudar durante a nossa vida, quanto a gente pode criar durante a nossa vida e como essas 3 perguntas tão poderosas podem causar um certo impacto na tua vida. Então, basicamente, a curiosidade é uma questão de imaginar as coisas de uma forma diferente ou ir atrás de saber aquilo que tu não sabe. Porém, aqui nesse vídeo a gente vai trabalhar com a frase como, espaço vazio, diferente. Então a gente vai ter como fazer algo diferente, como ser alguém diferente e como pensar de uma forma diferente. Vamos falar direitinho sobre cada um deles para que tu entenda o que eu estou querendo te dizer. A primeira das perguntas é um lado bem empreendedor, na verdade, é uma questão de como fazer as coisas diferentes. Então, por exemplo, que tu perceba e analise tudo que já existe no mundo e pense como isso pode ser de uma forma diferente. Se tu parar para ver, as pessoas que mais revolucionaram a história, talvez elas não criaram algo do zero. Talvez elas pegaram algo que já existia e modificaram. Então, Steve Jobs não criou o celular. Ele pegou o celular que já existia, ficou olhando para aquilo ali. Como isso pode ser diferente? Como fazer isso aqui diferente? E conseguiu criar o iPhone. Depois a gente vai ter Elon Musk. Ele não criou o carro, mas ele via o carro e pensava como isso pode ser feito diferente. Então realmente tu consegue ter milhões de ideias quando tu entende que, assim como diz o livro, roube como um artista, tu não precisa inventar algo. Mas tu pegar algo que já existe e pensa, como isso aqui pode ser diferente? E se isso aqui for maior? E se isso for menor? E se isso for mais caro, mais barato, isso aqui dobrar o meio, isso, enfim, milhões de novas opções para aquilo que já existe. E a segunda parte dessa pergunta, então a gente tem primeiro como fazer as coisas diferentes, e a segunda parte é como fazer, ponto. Ou seja, a gente está falando em desenvolver e criar estratégias para que essas novas ideias realmente se concretizem. No caso, seriam os planos de ação, isso também é muito importante. Então, eu vi isso aqui, eu quero mudar isso aqui. Agora é muito importante saber como eu vou colocar isso em prática, qual que é o meu plano de ação para que isso realmente seja diferente no mundo real. A segunda pergunta que eu queria te trazer nesse vídeo é como ser diferente. Aqui é um lado um pouco mais do desenvolvimento humano. O que é importante tu saber aqui? Ser pode ser um verbo, é um verbo. E ser quem tu é um hábito. Inclusive, no livro do Joe Dispenza, um grande doutor, ele disse que ser quem você é um hábito. Tem um livro chamado Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Porque quem tu é, o jeito que tu reage às coisas, o jeito que tu fala, quem são teus amigos, tudo isso é um hábito e tu repete a tua forma de ser todos os dias. Então é muito importante para o nosso desenvolvimento que a gente tenha esse pingo de curiosidade em saber como eu posso ser uma pessoa diferente. Então, se eu deixo minha caneta cair no chão e eu reajo sempre de uma forma onde a pessoa reclama, leva tudo para o lado negativo, isso é um hábito, eu sempre reajo dessa forma. Mas então, como eu posso ser diferente? Eu deixei minha caneta cair, eu simplesmente peguei ela sem falar nada e continuei escrevendo o que eu estava fazendo. Falar, a comunicação, também é um hábito. Não acha que algumas pessoas têm o dom e outras não? É um hábito, eu falo do meu jeito todos os dias. Então eu posso pensar, como eu posso ser uma pessoa que fala melhor? Então essa pergunta também de como ser diferente vai te gerar curiosidade de ir atrás de saber se aquilo que tu está fazendo é o melhor para aquela situação ou não. E uma terceira pergunta que eu gosto muito é a de como pensar diferente. Aqui a gente pode estar falando das nossas crenças, que tu mesmo se pergunte, seja curioso. Será que eu uso o dinheiro da forma certa? Será que eu uso o meu dia a dia da forma certa? Será que minhas crenças sobre o que é a vida, o que é a religião, como gastar o meu tempo estão certas? Tem um livro muito bom do Adam Grant, que a gente já resumiu aqui no canal, o Pense de Novo, Poder de Saber o que Você Não Sabe. Ele fala muito sobre o repensamento, ou seja, a gente tem o costume de falar com pessoas que concordam com a nossa opinião e se a gente vê que uma pessoa discorda do que a gente acredita, a gente tende a ou não falar com ela ou atacar essa pessoa. E isso é uma atitude totalmente negativa
que te impede de crescer na vida, porque faz com que tu não conheça outras perspectivas, outras oportunidades, nem nada. Então, se tu pegar qualquer pessoa que tem um resultado ou que está numa posição que tu gostaria de estar, tu vai conseguir analisar bem essas 3 perguntas na pessoa. Tu vai ver que ela vai ter feito algo de diferente. Ela viu algo que poderia ser diferente e colocou em prática. Então, a primeira pergunta, como fazer as coisas diferentes? A segunda pergunta também, como ser diferente? Essa pessoa, com certeza, ela se transformou e se desenvolveu ao longo do processo. Então, é muito importante que tu sempre se pergunte como eu posso ser diferente, como eu posso ser melhor. E a terceira pergunta, como pensar diferente? Não será que eu estou errado? Será mesmo que o jeito que eu penso, será mesmo que a minha perspectiva sobre isso aqui está certo? Porque realmente a gente não consegue mudar ao longo dos anos se as nossas crenças são as mesmas. Então, se eu sou um cara que pensa que exercício físico não é necessário, eu nunca vou ir começar a treinar, vou começar a correr, vou ir para academia, porque a minha crença diz isso. Mas agora, se eu penso, será mesmo que o exercício físico não pode me ajudar de alguma forma nos objetivos que eu quero? E aí eu vou atrás de entender o porquê, vejo lá os estudos científicos e que sim, é comprovado que o exercício físico melhora teu cérebro, melhora tudo que envolve o ser humano e que talvez se eu começar a investir mais na minha saúde física, em treinar e tudo isso, eu possa ter resultados melhores também em outras áreas da vida. Então, bom pessoal, se lembrem, a curiosidade é muito importante, não só para criar negócios, não só para resolver problemas, não só para se desenvolver, mas sim que tu consiga ter uma visão e uma perspectiva de vida sempre mais ampla e sempre conhecendo outras opções de resolução de problemas, de como se comunicar, do que pensar. E eu tenho certeza que se tu usar isso de hábito, de se questionar, as pessoas não se questionam. Então, se tu for uma pessoa que simplesmente se questionar de será mesmo que eu tô certo? Mesmo que isso se faz dessa forma? Será mesmo que eu tenho que lidar com essa situação dessa forma? Tu vai começar a ver que sempre, todos os dias, a gente pode melhorar um pouquinho mais. Isso é um resultado da tua curiosidade. Então, beleza, pessoal? Esse foi o vídeo que eu queria trazer para você sobre a curiosidade. Espero que tenham te ajudado e que tu tenha tirado alguma ideia legal. E nos vemos em uma próxima de Livros para Empreendedores. Valeu!